Olá, muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu sou a Jéssica Finger, uma das idealizadoras do projeto Atividade 50 Mais, junto a Gisele Varani e a Rinta Longaray. Então, talvez muitos de vocês já saibam, outros de vocês é a primeira vez que está escutando sobre o projeto Atividade 50 Mais. Então, antes de nós iniciarmos a nossa roda de conversa para falar da nossa próxima atividade da quarta-feira, eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse projeto muito especial, junto com essas colegas riquíssimas, né, que têm uma trajetória de referência no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Então, o projeto 50 mais, atividade 50 mais, ele iniciou com a ideia principal, né, em vista à pandemia, para termos ações que possam integrar e conectar pessoas acima de 50 anos. Então, existem muitas atividades que nós vamos fazer, que já estamos desenvolvendo, e entre elas a relação, né, de conectar saberes, que é o nosso, né, título principal junto com a atividade 50 mais, que é trazer todas as possibilidades, entender, né, qual é o processo, como sucede, né, o processo de envelhecimento, e também através de profissionais que têm destaque já no mercado, especialistas que possam falar, né, e também desenvolver as pessoas, né, acima de 50 anos. Então, trazendo para vocês também que nós iniciamos as nossas atividades em dezembro, e nós estamos desde lá falando sobre inúmeras ações, dentre elas a relação de entendimento do que é o processo de memória, entender sobre as relações da nossa saúde física, da nossa saúde mental, trabalhar também ações de lazer, curiosidades, compreender, né, a relação do processo de relação, e também acaba sendo um desafio, porque como são ações virtuais, são ações que estão acontecendo de onde você estiver, seja pelo celular, seja pelo computador, então é um universo diferente, com certeza, porque a tecnologia ela vem para nos ajudar bastante, mas ao mesmo tempo nós sabemos que não é tão simples assim. Porém, a nossa ideia também é isso. Nós vamos falar sobre como, né, abrilhantar, como entender, como manusear as ferramentas da tecnologia. Então, falando um pouco sobre as relações de tecnologia, nós temos um site, que é o www.atividade50mais.com.br, que ele traz todas as atividades que nós temos do mês, e nós já estamos iniciando também o processo de divulgação do próximo mês, que está maravilhosa as atividades que serão propostas. E sempre nesse site vocês vão poder entrar e conhecer todas as atividades que estão, né, para serem inscritas. Todas as segundas-feiras nós vamos divulgar quais são as atividades da semana. Nessa semana em especial, nós vamos fazer uma atividade sobre a higiene do sono. Então, nós vamos falar, então, a relação de como dormir bem e acordar revigorado. Então, quando a gente fala dormir bem, higiene do sono, nossa, o que que vem à mente? Tem muitas coisas que vêm à mente, com certeza, e entre o que é, né, ter uma vida, né, saudável, com bem-estar, bons hábitos, mas não com aquele estereótipo que não pode isso, não pode aquilo, mas principalmente em compreender o que é melhor para o meu estado físico, para o meu estado mental, para o meu estado relacional. Então, a higiene do sono, ela vai trabalhar todos os aspectos do nosso cotidiano, toda a nossa relação alimentar, toda a nossa relação, né, com o nosso estilo de vida. Então, se vocês tiverem alguma questão que vocês queiram deixar aqui, ou até mesmo sugestão que vai ser dito na quarta-feira, nós vamos esclarecer tudo isso. Hoje nós estamos falando principalmente sobre o que vai acontecer na próxima quarta-feira, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente percebe, né, quando a gente recebe uma divulgação, quando a gente recebe um convite para participar de uma atividade, a gente fica curioso, a gente vê o título, às vezes a gente não entende o que vai ser e como vai ser. Então, isso tudo nós explicamos na nossa roda de conversa. Então, nós temos também redes sociais, temos o Instagram,
temos o Facebook, temos o canal no YouTube também, que nós estamos colocando todas as nossas rodas de conversa, todos os contatos com os profissionais especialistas que são parceiros. Então, é importante que quando vocês, né, passarem, ouvirem essas atividades e também sentir vontade de divulgar para outra pessoa que vocês saibam que vão gostar, que vão abrilhantar, sintam-se à vontade, né, para divulgar. Mas voltando, então, na nossa próxima atividade, que é de higiene do sono, falar do sono, né, obviamente vem o quê? A relação do dormir, a relação do descansar, a relação do, né, como deixar o meu corpo, né, em estado de repouso para ele poder se recompor para o próximo dia. Mas muitas vezes existem muitos estereótipos, muitas crendices em relação ao dormir, né? Por exemplo, o tempo de sono. É correto afirmar que tem que ser 8 horas de sono? Isso tudo, né? A gente vai falar na quarta-feira. Qual é o tempo? Por que existe um tempo? Qual seria a luminosidade ideal? Qual é o ambiente ideal? Qual seria a relação do som? Tem alguma relevância para o nosso descanso? Vocês acham que tem alguma relevância? O som, os ruídos? É muito bom dormir quando tem um barulho de uma obra, uma furadeira, ou não, é melhor que tenha um descanso, né, 100% de ruídos. A luminosidade, por exemplo, né, qual é a melhor luminosidade para se descansar? Totalmente escuro, um pouquinho escuro, né? Então, isso é algo que também nós vamos falar. Outra questão também muito importante que nós vamos trazer é a relação que dentre, né, o tempo, a luminosidade, o som, também é a relação de como deve estar o meu corpo físico, né, como deve estar a relação da minha alimentação, a relação do meu, né, apoio, né, porque o nosso corpo é um apoio para esse descanso da mente. Então, se automaticamente eu vou dormir com muita fome ou vou dormir com o estômago realmente cheio, o que isso vai fazer diferença ou não no meu descanso? Ó, a Gisele colocou aqui para nós, né, essa relação da pandemia, o sono pirou muito, né? Então, ela não era assim, com certeza. Então, os fatores externos, eles vão ter total relação na nossa higiene do sono. Então, quando a gente fala em higiene, voltando para a higiene é a relação da rotina e do entendimento dos hábitos ao dormir, que muitas vezes, principalmente com a rotina de trabalho ali, quando a gente estava exercendo ou está exercendo, né, seja em casa ou seja no ambiente direto, né, dessa instituição, dessa escola, onde vocês trabalharam, é importante sempre pensar que isso vai ser uma soma para a minha noite. Então, a forma que eu interagi no meu dia, a forma que eu interajo com todas as ações externas, elas vão, com certeza, né, fazer diferença na nossa rotina de sono. Então, as relações, quando a gente fala revigorar, né, o revigorar é realmente deixar o corpo em descanso, deixar a mente o mais tranquila possível. Tem técnicas, principalmente na meditação, para quem já participou, ou até mesmo que tem interesse de conhecer a relação da meditação, é algo que nós temos, né, já previsto para nossas atividades, e eu acredito que quem ainda nunca experimentou precisa ter essa experiência. É algo enriquecedor, tanto para a relação do descanso, quanto também para autoconhecimento. Então, existem muitas ferramentas, existem muitas formas de abordar a higiene do sono. Mas, assim, eu gostaria de até registrar a relação de como, né, e o que surgiu, como surgiu essa técnica, porque é uma técnica, em particular, organizada, né, e ministrada por profissionais da área da saúde, e iniciou em 1977 a sua regulamentação com psicólogo, então é muito recente essa relação do cuidado com o sono, né, vem
total da saúde laboral, principalmente, total da saúde de pessoas que exercem funções muito exaustivas, e isso a gente pode colocar todos os indivíduos, porque cada pessoa vai assimilar o estresse de uma forma. Então, esse psicólogo, ele norte-americano, ele começou a estudar pessoas, principalmente, que estavam com muita dificuldade de dormir, e elas tinham rotinas exageradas, tanto exageradas no sentido de alcoolismo, tanto exagerados na quantidade de medicamentos, quanto exagerados de se alimentar ou não antes de dormir. Então, muitos fatores que ocorriam, né, nesses indivíduos, e essas pessoas, elas foram objeto de estudo. Tanto que esse autor, ele traz toda uma abordagem, que isso a gente vai falar também do livro dele, que é muito bacana, que ele vai falar, ele vai trazer, né, principalmente os fatores principais de como se relacionar e como os relacionamentos, de como as interações, elas têm a ver com o nosso sono. Então, dando já uma brecha do que vai acontecer na quarta-feira, por exemplo, quando nós temos um diálogo com alguém, e a gente acaba não sendo tão positivo, ou até mesmo a gente vamos escutar algo, ou até mesmo no telejornal, na TV, ou recebe uma notícia ali no WhatsApp, ou um amigo ou um familiar conta alguma coisa que não foi tão interessante, o nosso cérebro ele vai absorver. Então, no momento que o nosso cérebro ele absorve, ele vai criando uma memória. E essa memória, na hora do sono, ela vai ser processada. Então, tudo isso na higiene de sono, ela vai ser trabalhado também, né? Como, obviamente, não é anular que não se pode mais fazer isso, não se pode mais fazer aquilo. Como a gente falou, como foi dito lá no início, não existe uma negação, né? Existe um não pode. Mas, sim, como melhorar, né, para não absorver tanto, porque em muitos momentos isso não vai ser positivo, tanto para a nossa saúde física, e vai se refletir total, né, o mental e físico, eles são total relacionados. Não sei se quem está assistindo gostaria de deixar alguma pergunta, deixar alguma consideração, sintam-se à vontade. Então, como eu abordei ali, né, nós somos entre três idealizadoras da Atividade 50 Mais. Nós temos um site ao qual nós temos sempre quais são as atividades que acontecem, sempre sempre atualizado, nossas redes sociais também. E falando, né, das nossas atividades novamente, o principal objetivo é ter um envelhecimento saudável. E envelhecimento saudável não significa ausência de doenças. Infelizmente, né, nós não temos como contornar todas as enfermidades, mas temos como prevenir. Então, a relação da prevenção é muito importante. Tanto eu, educadora física, quanto a Rita, né, que também é da área da educação física, da gerontologia também, a Gisele como fisioterapeuta, né, tem todo o olhar da formação de cuidadores. Essa relação do cuidado, essa relação do amor próprio, isso é algo que a gente precisa exercer não somente na vida adulta, não somente na adolescência, não somente na velhice. Nós precisamos, né, executar o autocuidado, o entendimento e o aprendizado no decorrer de toda a vida. Então, isso é uma das premissas também do nosso projeto Atividade 50 Mais. E para, né, seguir essa relação do cuidado, da higiene, do sono, tem mais uma curiosidade bem importante, que é a relação do que o que o que nós temos de iluminação, todo mundo já sabe, né? A relação que fica muito exposto à luminosidade, o corpo ele tende a demorar para o descanso, ou até mesmo não desenvolve, né, a melatonina, que é a nosso hormônio principal de avanço, né, do descanso, e principalmente é conhecido pelo hormônio do sono. Então, o Peter Hare, que é o psicólogo, aquele que eu comentei para vocês lá do livro, que ele que foi um dos idealizadores, que publicou as principais referências da higiene do sono, ele vai falar exatamente sobre esses fatores. E um dos fatores que eu gostaria de trazer bastante é a relação de qual estímulo nós damos para o nosso cérebro, qual estímulo nós trazemos para a nossa saúde mental
que ela pode ser positiva ou não tão positiva, que ele utiliza muito essa relação da psicologia positiva, para a nossa geração de descanso, para a nossa geração, né, do sono REM, do sono zen, que é algo que a gente vai trabalhar e vai falar bastante na quarta-feira, que é uma dúvida e é uma questão muito bacana de se entender. Então, o sono, né, ele é realmente a nossa bateria. É igual nós colocarmos no nosso celular. Sabe quando ele está quase lá nos 5%, ele já está quase acabando a bateria? O sono, ele vai deixar o que é o corpo, o nosso corpo, é o celular. Então, se a gente coloca a bateria, né, coloca o carregador ali, que é o sono, e ele vai chegando lá nos 50%, 60%, significa o quê? Que estamos tendo, né, estamos recarregando, estamos, né, voltando à nossa zona positiva. Então, toda essa questão faz diferença também de como nós estamos agindo naquele período anterior ao sono, mas é um período anterior ao sono não é quando nós estamos já na cama, já com a cabeça no travesseiro, mas sim quando o nosso cérebro já está se preparando para descansar. E nem sempre vai ser à noite. Então, isso é algo bem importante que dentro das teorias da higiene do sono também se trabalha. Então, a Gisele vai trazer uma questão aqui, ó, que quem sempre teve insônia pode melhorar a qualidade mesmo após muitos anos sem dormir direito? Sim, sim. Existem muitos níveis de insônia, porém, a insônia, quando, obviamente, tem que ter todo um tratamento, né, multiprofissional, não pode, muitas vezes, ser somente em casa para ter esse acompanhamento. Ah, acordei hoje, vou ingerir o medicamento ou vou agir dessa forma. Mas o principal é melhorar a rotina para chegar até a noite. Então, quem vocês foi numa roda de chimarrão, né? Tava lá que logo a gente já vai voltar para essas rodas maravilhosas, tomar um chimarrão com os amigos. E a pessoa diz depois das 5 da tarde: ah, eu não tomo chimarrão, aqui do Sul principalmente, né? Aqui no Rio Grande do Sul, adoramos falar isso. Ah, não tomo chimarrão porque a erva tem cafeína. E o que acontece? Não vou conseguir dormir. Não vou dormir rápido se eu tomar chimarrão. Eu já ouvi muitas vezes isso, hein? Então, acredito que muitos de vocês já escutaram também. Então, essa relação dos estimulantes, né? O que nós ingerimos algumas horas antes do nosso sono recomendado, que isso, como eu comentei anteriormente, vai variar de cada organismo, cada indivíduo, e isso pode ser calculado, como também a relação da hidratação, é muito importante. Então, são muitos fatores, são muitas observações e principalmente a relação individual, né, pessoal? Então, não existe uma receita, mas a relação principal da insônia, ela vai se tratar principalmente do que? Entender como está sendo os meus hábitos, como eu estou agindo. Ah, eu acordo todo dia, meio-dia, mas realmente eu consigo, né, ter uma rotina alimentar que corresponde, o meu gasto energético ele está semelhante ao que eu tenho de descanso. Então, tem toda uma contrapartida. Não é não faça isso e é melhor isso. Mas o recomendado, né, realmente, principalmente em relação ao metabolismo pós 50 anos, existem divergências. Quem aí não vai lembrar, né, a diferença de 10 anos sempre consecutivos, de como eu era dos 30 para os 40, dos 40 para os 50. Não que seja melhor ter 50 do que 60, mas sim as diferenças metabólicas, elas acontecem, principalmente as relações hormonais, elas são todas correlacionadas. Então, eu vi que tem vários amigos aqui. Nós temos, então, na quarta-feira, sim, vamos ter essa atividade. Com certeza vai ser ótimo. Eu agradeço muito para quem esteve, escutou, né, as nossas considerações da atividade 50 mais, principalmente a relação de compreender, né, o que é o projeto, como é que funciona. Obrigada aos amigos que estão aqui, o Julião, a Maiara, a Cleo, todos que eu não estou conseguindo visualizar agora, mas com certeza estiveram presentes ou vão escutar posteriormente. O objetivo do projeto, principalmente, é essa relação de compreensão do processo de envelhecimento. Então,
o processo de envelhecimento é algo natural e não deve ser banalizado, não deve ser um momento triste, porque desde que nós nascemos, nós já estamos, né, neste momento, né, esplêndido que é a vida. Então, temos mais uma pergunta aqui da Cleo, que ela traz em relação ao chocolate. Então, depende. Depende da relação de qual é o chocolate, Cleo, e depende também se realmente tu tens uma rotina, né, de exercício, exercício físico principalmente, que vá poder, né, metabolizar, o teu organismo já vai conseguir assimilar isso com rapidez, dependendo da tua ingestão, né, calórica, da tua ingestão já de prática, de exercício, esse chocolate não vai interferir em nada ao teu sono. Tem a Elma também, que está aqui presente. Bom, pessoal, então fica o convite para quem conhecer alguém que tenha mais de 50 anos ou também, né, que queira conhecer o projeto Atividade 50 Mais, nós temos o nosso site, nós temos as nossas redes sociais e além da higiene do sono, que é a nossa próxima atividade da quarta-feira, sempre nós teremos o nosso site atualizadinho. Quais são as próximas ações, com inúmeros profissionais referências da área do envelhecimento que vão poder trazer sugestões, né, trazer melhorias ou encaminhamentos para a rotina do bem-estar, porque sabemos, né, que todo dia estamos aprendendo e todo dia podemos melhorar e evoluir. Então, muito obrigado e sejam sempre bem-vindos ao projeto Atividade 50 Mais.